A graça e a paz de Cristo Jesus para todos nesse momento. Quem está falando aqui é o pastor Edmário, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Sou casado com Ana Lúcia Rodrigues Diniz. E continuo assim com o nosso projeto de pregar a Bíblia toda, não é? E eu prossigo aqui com o nosso trabalho de expor o texto da primeira epístola do apóstolo Pedro. E hoje estarei assim trabalhando com a seguinte parte, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 25. Estarei continuando. Eu deveria ter feito em formato de live, né? Mas não fiz devido à possibilidade de chuva, isso atrapalharia um pouco. E claro que como todos os meus vídeos, eles são vídeos caseiros, então justamente por isso, não é? Estou aqui me desculpando e o ambiente aqui já até é outro, né? Mas com uma única diferença de que a aparelhagem agora é nova, né? Agora já estou com um aparelho novo aqui para estar fazendo essa gravação, tá? Vamos orar ao Senhor nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Depois da oração, estaremos assim com a exposição, e depois da exposição, estarei fazendo o nosso momento de intercessão com as pessoas que eu tenho anotadas aqui no meu caderno de oração. Vamos orar para iniciar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por mais um tempo em que temos para buscar a Tua face. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu venhas, Senhor, a nos esclarecer através do Teu Espírito Santo o sentido do texto e também, Senhor, trazer uma mensagem, ó Pai, que venha trazer arrependimento, que venha trazer conversão, que venha trazer mudança de vida, que venha trazer para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus Todo-Poderoso, restauração. E principalmente aqueles que são Teus servos, Senhor, venha, ó Deus, a trazer santificação para a honra e glória do Teu santo nome. A todos que estiverem ao alcance, Senhor, deste vídeo, possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, serem tocados e transformados pela Tua palavra, seja onde for, seja aqui no Brasil, seja no mundo de fala da língua portuguesa, e também, ó Deus, quem sabe em outros locais possa-se esse vídeo, Senhor, ó Deus, contribuir para que pessoas sejam assim reavivadas, sejam, ó Deus, transformadas por Ti, Senhor. Assim eu Te louvo, assim eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Então esse vídeo ele vai ficar gravado nas minhas redes sociais, vai estar gravado no Instagram, vai estar gravado no Facebook e vai estar gravado no canal Pregador Fiel de Cristo do YouTube. Bom, vamos então à palavra do Senhor nesse momento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja Deus. Então, aqui nesse texto, nós podemos perceber que a grande preocupação de Pedro, continuando especificamente falar sobre a vida de santidade, ou seja, uma vida santa, principalmente através da prática do bem, através da prática dos ensinos de Deus nas Escrituras, então Pedro prossegue com algumas coisas mais práticas, principalmente as coisas mais práticas relativas às boas obras no dia a dia, principalmente em relação aos incrédulos. Isso aí você vai ver no versículo 12, a questão da boa prática da submissão às autoridades humanas, porque aqui ele menciona o rei, o soberano, então, logicamente, tem a ver com instituições humanas, estatais, e também a questão da escravidão. Aqui no caso, a escravidão era a prática da época, havia a escravidão romana nessa época. E uma coisa interessante que a escravidão romana, ela tinha por motivos principais no início da fundação de Roma, eram quais? Capturados de guerra, endividados. Eram basicamente esses dois tipos de classes. Ou, terceiro, criminosos. Então havia esses três tipos: criminosos, endividados e presos de guerra. Haviam esses três tipos de escravos. Sendo que mais tarde, né, já aproximando-se do século I, né, do século I a.C., já foi se retirando a ideia de se escravizar o endividado, diferentemente do Antigo Testamento, em que havia, né, os escravos endividados. Mas já aqui na situação de Pedro, já ia se diminuindo. Não vou dizer que foi extinto por completo, mas foi se eliminando essa ideia do escravo endividado. Mas para todos os efeitos, o escravo romano, ele não era tratado como cidadão, muito menos até tratado como pessoa. Ele era tratado tal como um objeto, assim como a questão dos próprios animais e etc. Então, por mais que um escravo tivesse consciência, por mais que um escravo tivesse todos os atributos, não é, de um ser humano como todo outro, na sociedade romana, o escravo era sempre tratado como objeto. E por isso, a coisa mais normal que existia era um senhor de escravos chegar até matar o seu escravo, caso fosse desagradá-lo, né? Fosse desagradá-lo. Claro que com o tempo, principalmente a partir do reinado de César Augusto, mais conhecido na história secular como Otaviano ou Otávio Augusto, é que começou a surgirem leis para que o escravo não viesse de qualquer forma, né, apenas pelo bel prazer do seu dono ser morto de qualquer maneira. Mas claro que no final de tudo, o escravo ele não era tratado como gente. Alguns poderiam ser libertos, né? Alguns poderiam ser libertos, e outros, no caso, poderiam ser mais aliviados ou favorecidos, já que a força motora, né, da sociedade romana, ou seja,
a maior parte do trabalho duro em toda Roma era feita pelos escravos. Então era uma sociedade escravista, a sociedade romana. A partir do momento que Roma deixou de fazer conquistas territoriais, também o número de escravos foi diminuindo. Daí a decadência de Roma já no século IV, e aí com as invasões germanas, o lado ocidental do Império Romano foi desfeito. Né? E já em outras sociedades a escravidão permaneceu, principalmente na sociedade, isso já no século VII, na sociedade muçulmana islâmica, né? Permaneceu. Mas chegando aqui ao texto propriamente dito, não é? Vamos examiná-lo ponto a ponto a partir do seguinte tema. O tema é o seguinte: o exemplo da submissão às autoridades. O exemplo da submissão às autoridades. O exemplo da submissão às autoridades é justificado, visto que exemplo aqui significa, antes de tudo, prática. Prática para ser vista, prática para ser o quê? Para ser imitada. Então aqui o cristão ele é chamado a ser um imitador de Cristo. Então temos o exemplo da submissão às autoridades. E aí o primeiro ponto que a gente pode falar, né, a primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é que o exemplo da submissão às autoridades, observando o texto, é aquele que busca glorificar a Deus através de boas obras. É aquele que busca glorificar a Deus através de boas obras. Vamos ao versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui é importante observar aqui que Pedro está atentando para que o cristão, e aí no caso os cristãos em que ele está se comunicando, né, que no caso seriam os cristãos da Ásia Menor, em sua maior parte, né, já que na epístola de Pedro é direcionado aos que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Então quer dizer, a esses ele está direcionando dizendo o seguinte: olha, vocês estão sendo perseguidos pelos judeus, estão sendo perseguidos. No caso, os judeus aqui eu quero deixar de maneira bem clara aqui, que eram as autoridades das sinagogas, tá? Não era todo o povo judeu, isso eu tenho que deixar isso bem claro aqui, tá bom? Então eles eram perseguidos e também perseguidos por algumas autoridades romanas, já que os cristãos já nessa época já estavam começando a ter costumes diferentes dos judeus das sinagogas. Então, nesse sentido, era um caso à parte. E por isso, não é, algumas coisas já estavam sendo levantadas. Quando chegou ao ápice da perseguição aos cristãos, que foi já nos séculos, principalmente no século II e no século III, o que acontece? Algumas acusações que os cristãos sofriam eram o seguinte: primeiro, eles eram considerados canibais, porque como as reuniões deles eram fechadas, as reuniões dos cristãos, as pessoas que não conheciam nada, quando ouviam a prática da Santa Ceia, eles viam lá que era dito o seguinte: tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo. Então quer dizer, alguns chegavam a acusar de que os cristãos estavam comendo criancinhas. Então eles eram chamados de canibais. Outra coisa também importante era que os cristãos também eles eram acusados de incesto, já que esposos, né, esposos e esposas chamavam-se uns aos outros de irmãos. E os que não entendiam pensavam, eles se casam, irmãos e irmãs se casam entre si, então eles eram acusados de incesto. E, além de tudo isso, eles eram acusados de irreverentes, sacrílegos, ou seja, por andarem em cemitérios, porque era o único lugar que eles tinham privacidade muitas vezes para poderem cultuar a Deus. Então quer dizer, de uma forma ou de outra, o ponto mais importante aqui é que Pedro já está orientando, olha, tenham cuidado com o procedimento de vocês, para que vocês não sejam confundidos com malfeitores, ou seja, não sejam confundidos com bandidos. Então esse é o ponto importante. Diante de quem? Dos gentios.
principalmente no caso aqui, os gentios seriam o quê? Romanos, gregos e outros povos que estavam dentro do Império Romano. Olhando agora de uma maneira mais aplicativa para nós, nos dias de hoje, isso significa o seguinte, né? Que o exemplo de submissão às autoridades vai mostrar o quê? Que toda boa obra que o cristão deve realizar, ela deve o quê? Buscando glorificar a Deus e não a glória de si mesmo, não buscando elogio para si próprio. E aí nós podemos ver aqui Mateus capítulo 5, versículo 16, agora, para trazer na nossa realidade de hoje, né? Não apenas uma questão histórica, mas aqui, para nós no dia de hoje, nós que somos servos de Deus, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, Cristo nos diz o seguinte: assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, nosso exemplo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Também temos aqui Mateus capítulo 23, versículo 3, ou seja, as nossas obras devem vir do coração, devem vir com sinceridade, e não apenas para sermos louvados e elogiados. Por quê? Porque o mau exemplo aqui, Jesus tinha falado acerca de quem? Dos escribas e dos fariseus. E aqui ele vai dizer o seguinte, em Mateus 23, versículos de número 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, versículo 3. Mais uma vez eu vou ler aqui. Fazei e guardai, pois, tudo que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é a sombra de quê? Da hipocrisia. Hoje a hipocrisia está cada vez mais em alta em certos círculos. Círculos políticos, círculos de vida pública, né? E aí eu falo de funcionalismo público, né? E também, mesmo em igrejas, nós encontramos, infelizmente, a sombra da hipocrisia, o que muitos preferem chamar hoje de religiosidade. Então eu falo, religião é algo bom? É algo bom sim. Religião no sentido de quê? No sentido de buscarmos a Deus, religião no sentido de querermos agradar a Deus, no sentido da palavra latina, de onde vem a palavra religare, ou seja, todas as nossas práticas que nos levam a ter maior intimidade com Deus. Religião em si é boa. Agora o problema da religiosidade é o quê? É apenas falar uma coisa e fazer outra completamente diferente do que está se falando, ou seja, discurso divorciado de prática. É importante levarmos em consideração isso. Outra coisa importante acerca de obras, João capítulo 14, versículo de número 21, falando acerca da coerência. E aí o que Jesus deseja que nós sejamos? Aí diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então aqui é o ponto importante nesse momento, de que somos conhecidos por aquilo que praticamos, e não apenas por aquilo que falamos. E uma coisa importante aqui que eu quero deixar aqui nesse vídeo caseiro, se você ouvir sons estranhos, é porque na realidade o que acontece? Minha esposa está fazendo algumas coisinhas aqui, o vídeo é caseiro mesmo, então a gente está aqui em obra, né? Então por causa disso vocês vão estar ouvindo algumas coisas diferentes, tá bom? Então aqui o que a gente pode ver? A prática, ela deve sempre ser o ponto central nisso tudo, já que para muitos que não são cristãos, para os incrédulos, a coisa mais importante que devemos levar em consideração é que muitos deles não vão ler Bíblia. A nossa prática, a nossa vida é que vai ser a Bíblia para eles. Então esse é o ponto importante que queremos deixar aqui para a honra e glória do nosso Deus. E aí Jesus ainda ensina mais para nós nesse momento.
em João mesmo, capítulo 15, versículos 14 ao 20, fala mais sobre esse assunto. João 15, do 14 ao 20. Aí fala o resultado de termos uma vida coerente com aquilo que discursamos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, eu vos-lo conceda. E aí o versículo 17 diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, esse é o ponto principal que temos aqui. Então, o exemplo da submissão às autoridades, ele deve ter como fundamento o quê? Esse ponto, ou seja, o exemplo é aquele que busca glorificar a Deus através de boas obras. E aí o ponto principal dessas boas obras, que quero deixar aqui bem claro, é a fé. É a fé, e não uma coisa exterior. O ponto principal é a fé. E praticamos boas obras não para nos salvarmos, mas para exaltar o nome do Senhor. Esse é o nosso culto. Mas buscar salvação, a salvação é pela fé. É uma resposta ao convite de Deus para sermos seguidores de Cristo, para sermos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então isso tem que deixar bem claro aqui nesse ponto. Segundo lugar, o exemplo da submissão às autoridades, a gente pode dizer que também é aquele que se submete às leis da sociedade humana. É aquele que se submete às leis da sociedade humana. Então aqui, nós podemos ver aqui esse exemplo acerca das autoridades, quando Jesus vai ser abordado pelos herodianos em Marcos capítulo 12, versículo 17. Em Marcos 12, versículo 17, vai dizer o seguinte, já que os herodianos vão perguntar a ele, dizendo se era lícito aos judeus pagarem impostos aos romanos, ao imperador romano. E aqui Jesus ele vai chegar e vai solicitar, me dê por favor uma moeda. E aí deram uma moeda a Jesus. Jesus disse, de quem é esta imagem que está nesta moeda? E aí responderam a ele, desculpe, de César. Então Jesus o que vai dizer? Aí vamos lá, versículo 17. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então esse é o ponto principal. Então é nesse sentido que tem a ver a questão da submissão às autoridades. E aqui vemos o exemplo de Jesus. E aqui vemos também o próprio exemplo de Jesus quando ele foi preso, quando ele foi humilhado pelo Sinédrio e foi entregue nas mãos de Pilatos. Aí nós podemos ver aqui que Pilatos está dizendo a ele, olha, diga alguma coisa para você ser inocente, diga alguma coisa, afinal, o que você fez para que todo esse pessoal, né, dizendo na linguagem de hoje, para que todo esse pessoal viesse te trazer a mim para ser castigado e até ser morto. Eu tenho poder para te soltar. E aí disse Jesus, João 19, versículo 11, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então quando ele fala se de cima, está falando de Deus. E aí vem, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então quer dizer, uma coisa importante, estava nos planos de Deus a morte de Jesus, o seu sofrimento, mas agora, tudo que eles fizeram, não é? Tudo que eles fizeram, tanto as autoridades judaicas quanto os romanos, eles pecaram. Pecaram matando um inocente. Eles pecaram.
A responsabilidade deles não foi retirada. Claro que Jesus chegou e disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas pecado havia. Coisa que tem que deixar-se bem clara. Mas Jesus se submeteu. E aí vemos aqui agora o mandamento que está em Paulo, Romanos 13, versículo de número 1 em diante. Romanos 13, versículo 1 em diante. E aqui, até eu estava esquecendo aqui nesse ponto, né? Temos que examinar, voltando aqui ao texto, né, de 1 Pedro, já que é uma exposição, voltando aqui ao texto. Sujeitai-vos, antes de eu ler Romanos 13, né, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja rei como soberano. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Isso a gente vai ver em Paulo, isso aqui. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, ou seja, em consequência de tudo aquilo, aí a gente viu Pedro falando de como os cristãos deveriam proceder com os gentios, da mesma forma proceder com as autoridades. E as autoridades eram quem? Eram os romanos. Então vem aqui, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Emudecer significa o quê? Calá-los. Né? Como livres que sois, não usando todavia a liberdade, né, por pretexto de malícia. Ou seja, agora que eu estou em Cristo, o que acontece? Eu posso fazer o que eu quiser, já que eu sirvo ao Senhor dos Senhores, que é Jesus. Não é? A pessoa pode pensar assim, eu sou livre em Cristo para fazer o que eu quiser, eu sirvo a alguém maior do que eu, por isso eu não preciso prestar contas a nenhuma autoridade humana. Contudo, aí que a gente deve levar em consideração, nesse ponto, o que há de mais importante é que nós estejamos conscientes de que não é porque somos servos de Deus que não devamos obedecer à autoridade humana. Aqui está colocando aqui, ó. Aí, ó, mas vivendo como servos de Deus, versículo 16. Tá? Voltando aqui a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. E aí o versículo 17. Tratai todos com honra, ou seja, respeitando as autoridades. Amai os irmãos, e aí já vai direto, né? Falando aos cristãos mesmo. Temei a Deus, honrai o rei. Então, esse é o ponto importante. E aqui, quando fala honrai o rei, é uma coisa muito interessante, né? Porque aí você tem o imperador e você tem as autoridades. Por isso que está falando aqui de rei, tá? Seriam os representantes do imperador romano. Esse é um ponto importante aqui que devemos levar em consideração. Tá bom? Então, voltando aqui, vamos assim, então, Romanos 13. Porque uma coisa concorda com a outra. O princípio de entendimento das Escrituras é esse. A Bíblia interpreta-se a si própria. Né? Então, isso é muito importante. Essa é a regra de ouro. Bíblia interpreta-se com a própria Bíblia. Vemos aqui exemplo. Aí vamos lá, Romanos 13, versículo 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E aí temos aqui, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Temos aí, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Porque aqui Paulo está se lembrando de quem? De Jesus. Dai a César, que é de César. E aí vem versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então,
uma coisa se completa com outra. E aí outro ponto importante, que é o dever do cristão acerca de todas as autoridades, é a seguinte: é a questão de intercedermos, ou seja, orarmos por todas as autoridades. Aí vem 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Que diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Vou repetir aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então quer dizer, nós vemos aqui que é dever do cristão orar por políticos, orar por autoridades, orar pelo seu patrão. A todos estes devemos orar. Claro que a obediência a eles não é uma obediência incondicional. Isso temos que deixar de maneira bem clara. A obediência que devemos a eles é na medida em que não venhamos a ferir os mandamentos de Deus. Quando ferirmos os mandamentos de Deus, aí a nossa submissão está errada. Isso eu tenho que deixar bem claro. Exemplos disso nós temos nas próprias Escrituras, quando temos o caso principalmente do livro de Daniel, em que nós vemos ali que Daniel se recusou, já que ele estava vivendo naquele momento dentro da antiga aliança, estava vivendo de um pacto de obras, e isso constava na vida dele, que ele deveria viver toda uma dieta. Então, em primeiro lugar, ele e seus amigos, Misaías, Azarias e Ananias, eles deveriam o quê? Eles deveriam só comer vegetais. Eles preferiram assim para não comer alimentos contaminados segundo a lei de Moisés. Então, esse é o ponto. Eles solicitaram ao eunuco do rei Nabucodonosor para não comerem as iguarias do rei, ou seja, as comidas que viessem ao que? A transgredir a lei prescrita por Moisés. Então, nesse momento, eles resistiram. E outro momento também importante, em que os três, já com o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misaías e Ananias, eles estiveram na situação de quê? De terem que se prostrar diante da grande estátua que Nabucodonosor fez. E ali naquele momento ele desafiou Nabucodonosor dizendo o seguinte: pode nos lançar na fornalha, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas não iremos pecar contra o nosso Deus. Então, esse exemplo é muito importante nesse sentido. Por isso que muitos cristãos no século II e no século III, eles vieram a serem mortos no caso, nos estádios romanos, nos anfiteatros romanos. Por quê? Porque eles resistiram a renegar Cristo. Eles resistiram a renegar Cristo. Então, da mesma forma, devemos estar prontos a não renegarmos Cristo, a não renegarmos os nossos valores, a não renegarmos as práticas nossas que devemos seguir segundo a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que tem a ver com pecado contra o nosso Deus, nós devemos resistir. Então, dizendo assim, aí eu pego um exemplo aqui, eu vou participar do carnaval porque eu não estou negando meu Deus, só apenas estou fazendo uma política de boa vizinhança. Está errado. A Escritura ela fala de maneira bem clara que não devemos nem nomear na nossa vida a questão da sensualidade, o que quer dizer de práticas de impureza. Até agora aqui, vamos ver aqui, até isso me fez lembrar, muito importante aqui, Epístola aos Coríntios, eu tenho que falar aqui,
Então aqui está, ó, 1 Coríntios, né, capítulo 6, né, 1 Coríntios capítulo 6, aí diz aqui, ó, capítulo 6, versículo, a partir do versículo de número 9, que diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 9, para não ficar só nas minhas palavras com relação à impureza. Tá? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, e aparece tudo isso no ambiente do carnaval, né? Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente tem que entender isso de maneira clara. E Gálatas, capítulo 5, vai falar mais ainda quanto à questão da carne, né? Por isso que nós não vivemos na segundo a carne. Aí vem, ó, capítulo 5, né? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí de repente vai dizer, concupiscência do corpo? E aí eu digo, não necessariamente, mas sim os desejos pecaminosos. E aí temos aqui, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, esse é o ponto principal. Não temos nada a ver com o carnaval. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. De repente você pode argumentar, poxa, mas eu sou parte de uma equipe que tem que trabalhar. Faze o seu trabalho, mas não se envolva. Ah, eu tenho que limpar um clube, tenho que limpar as ruas durante o carnaval. Limpe, mas não cante essas músicas. Não dance no meio deles. Isso é o que deve ser feito. Não é? Então esse é o ponto principal. Tem que trabalhar no carnaval, faça o seu trabalho, mas não cante com eles, não dance com eles. Não se misture com eles. Não sorria com eles. Esse é o ponto. E aí diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O peso é igual, tanto para o carnaval quanto também para fofoqueiros e tantos outros. Tá? E aqueles que fazem aquilo que é conhecido como oração contrária. Oração contrária se chama feitiçaria. Tá? Para falar de uma maneira bem clara. Tá bom? E também ficar declarando e profetizando algo. Declarar e profetizar, a Escritura não fala nada disso. Ah, mas Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou por ordem de Deus. E não nós, por nossa conta, chegar e dizer, eu profetizo, eu declaro. Isso é feitiçaria. O que nós falamos com Deus é súplica. Nós suplicamos a Ele. E segundo, nós intercedemos. Nós suplicamos e intercedemos. E não declaramos e nem profetizamos. Declarar e profetizar é feitiçaria. Tá bom? Quero deixar isso de uma maneira bem clara aqui. Então, voltando ao ponto onde estávamos, então é nosso dever orar e interceder pelas autoridades, como cristãos e servos de Deus. E em terceiro lugar, não é? O exemplo da submissão às autoridades também é aquele que se submete na vida profissional
com visão de trabalhar para Deus. É aquele que se submete na vida profissional com visão de trabalhar para Deus. Então, o exemplo da submissão às autoridades também visa a nossa vida profissional. Aqui eu tinha falado anteriormente sobre a questão dos escravos, né? Então aqui nós vamos voltar aqui em 1 Pedro. Aí vamos lá. Capítulo 2, a partir do 18. Servos. Aqui é uma palavra grega que fala de uma maneira específica, né, sobre servos, e esses servos são escravos, né? E o que há de mais interessante aqui é que não é utilizado o termo grego geral. O termo grego geral para escravo é doulos, né? É doulos. Sendo que doulos aqui não é utilizado. Aqui é utilizado oikites. Oikites. E aí Pedro, né? Pedro vai dizer hoi oikitias. Oikitias. Ou seja, escravos. Só que esses escravos aqui especificamente, se a gente for entender bem, o que mais fica parecido aqui é a questão do escravo do lar, ou seja, o escravo que está bem próximo ao seu senhor. Não é tipo, por exemplo, fazendo uma comparação de um escravo que era escravo que só trabalhava no campo, não é? Escravo que trabalha no campo, isso tanto na antiguidade quanto na época da escravidão no Brasil, né? Vivia separado do seu senhor. Aqui no caso não, aqui no caso é um escravo próximo ao seu senhor. Então aqui ele está dizendo, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isso aqui é um desafio grande, mas por que isso, né? Normalmente a nossa mente da modernidade, que é uma mente revolucionária, né? Porque onde há opressão devemos resistir, onde há opressão devemos desobedecer, onde há opressão devemos atacar. Essa é a mente revolucionária que hoje existe. Mas, porém, contudo, e aqui Pedro ele vai falar isso, de que não somente se for, porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Por quê? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. E aí vem, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Então significa o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o ponto principal. Porque Cristo, ele quando sofreu na cruz do Calvário, ele se submeteu ao quê? Ele se submeteu a ser condenado como se fosse um escravo. Por quê? A cruz era direcionada aos que eram malfeitores e não eram cidadãos romanos. Principalmente aos escravos era destinada a cruz. Então aqui ele está dando um exemplo, que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. E aí vem, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, nem revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quer dizer, essas ameaças significam o quê? Maldições, né? Jesus não amaldiçoou ninguém, Jesus não retrucou ninguém, não rebateu ninguém. Esse é o ponto principal aqui. Então temos aí, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou seja, suas marcas, suas feridas, fostes sarados. Sarados do quê? Do mal do pecado. E aí o ponto importante aqui é dizendo o seguinte, que Cristo ele se tornou o nosso mediador, por quê? Para que fosse oferecido a Deus o pagamento de toda a nossa dívida do pecado. Romanos 3,23 vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? A dívida que precisava ser paga, Jesus pagou perfeitamente. Porque a dívida do pecado humano é uma dívida infinita. E só Deus poderia pagar isso. Jesus Cristo.
mas ao mesmo tempo precisamos de quem? De um representante da nossa o quê? Da nossa humanidade. E aí Jesus Cristo, verdadeiro homem. Então, qual único homem poderia sofrer todas as consequências do pecado e ao mesmo tempo seu sacrifício ser o quê? Aceitável. Jesus Cristo sem pecado como homem e Jesus Cristo como Deus, por poder oferecer infinitamente o quê? Um sacrifício em favor de nós. E aí vemos, porque estáveis desgarrados como ovelhas, ou seja, os eleitos de Deus estavam desgarrados, mas agora, porém, vos converteste ao pastor, Cristo, né? E bispo da vossa alma. Então esse é o ponto importante. O ponto importante está aqui. Agora, claro, falando sobre a questão da escravidão, para deixar isso de maneira bem clara aqui. A questão é a seguinte: havia uma situação de escravidão e Pedro solicitava o quê? Paciência dos seus ouvintes. Paciência para serem imitadores de Cristo. Agora, claro que, graças a toda uma movimentação no Ocidente, né? Toda uma movimentação de cristãos esclarecidos que chegaram e tomaram partido para o quê? Para que a escravidão acabasse no Ocidente. Já que o ápice da escravidão no Ocidente foi o quê? Foi os séculos 16, 17, 18 e 19. Foi o ápice, né, da escravidão, principalmente com a utilização de africanos. Então o que acontece? Então aqui, graças aos esforços ingleses nesse sentido, de cristãos ingleses, não dos interesses econômicos. Aqui eu sou livre para poder falar isso. Então quer dizer, nesse sentido, a escravidão, o que acontece? Ela acabou. E damos glórias e graças a Deus por isso no Ocidente. Porque toda forma de escravidão, na realidade, é injusta. É injusta em todas as suas formas. A escravidão só surgiu como resultado do pecado humano, da ganância, do egoísmo que entraram no coração humano com o pecado de Adão e Eva, que foram os nossos pais, e aí toda essa desgraça foi ocorrendo ao longo de toda a vida da humanidade. E hoje, pelo menos no Ocidente, nós temos os países e autoridades que repugnam a escravidão. Mas isso foi um esforço que? Esforço cristão. Não podemos deixar de levar em consideração isso. Esforço cristão. De termos sido luz do mundo, dos nossos pais pela fé, terem sido luz do mundo e sal da terra. Isso temos que deixar de maneira bem clara. Tá bom? E quanto à nossa aplicação para os dias atuais? Relacionamento entre patrões e empregados. Né? Cristão, o que acontece? Ele não se liga nesse lance de greve. Apesar da Constituição dar aquilo que é chamado de direito de greve, cristão não participa de greve. Cristão não rebate diretamente. O que o cristão deve fazer é o quê? Ele deve, antes de tudo, o quê? Quando ele trabalha, ele deve executar aquilo que é chamado de mandato cultural. Porque o trabalho, segundo a perspectiva cristã, é o quê? Principalmente cristã bíblica, né? O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma vocação, que é chamado de quê? De mandato cultural. Existem 3 mandatos, principalmente na teologia reformada, teologia calvinista, que fala de 3. Mas também os luteranos mencionam esses mandatos também. Mas esses 3 mandatos são o mandato cultual, né? Que foi, Deus colocou assim: de todas as árvores do jardim podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo mandato, crescei-vos e multiplicai-vos, é um mandato social. Terceiro, Deus colocou Adão no jardim para o cuidar e zelar do jardim. Esse é um mandato cultural. Quer dizer, Adão, ele não era um preguiçoso, como muitos pintam, né? Não, Adão ele estava ali para cuidar e zelar daquele jardim. Observar todas as coisas como estavam bem. Por isso que Deus, no final do dia, sempre conversava com Adão para o quê? Para uma prestação de contas de tudo aquilo que ele fez ao longo do dia. De tudo que Adão fez, ele prestava contas a Deus numa conversa prazerosa, já que a diferença que há entre o trabalho antes e depois da queda é a seguinte: é que antes do pecado de Adão, o trabalho era algo que
prazeroso. Era algo que de alegria, né? Agora, com a queda de Adão, o trabalho se tornou penoso. Foi isso que aconteceu. Com o pecado de Adão se tornou penoso. E por isso que, na realidade, nos planos de Deus, o trabalho é o quê? Uma vocação. Nós nascemos para o trabalho. O ser humano nasceu para a preguiça. O ser humano nasceu para o trabalho. Esse é o ponto importante. Por isso que Jesus chegou e disse aos discípulos: meu Pai trabalha até agora. Porque sendo nós criados em imagem e semelhança de Deus, trabalho é uma vocação, seja qual for o trabalho. Trabalho intelectual, trabalho braçal, todos esses trabalhos são dignos diante de Deus. São trabalhos dignos diante de Deus. Trabalho que produz o quê? Produz conforto, produz sobrevivência, tá? Trabalhos dignos, tá? Então, todo trabalho é digno. Desde o trabalho de um gerente de banco, ou seja, um alto executivo de uma grande empresa, até mesmo o limpador de fossa, né? Então, todos esses trabalhos são dignos diante de Deus, tá? O trabalho de secretária ou de alta executiva é tão digno quanto o trabalho da diarista. São trabalhos dignos diante de Deus. Então, esse é o ponto principal. Trabalho não é maldição. Trabalho é vocação. Então, são as vocações que Deus dá para cada um de nós. Então, a gente deve levar em consideração isso. Por isso que Lucas 7, versículo de número 8. Lucas 7, versículo de número 8. Tá? Agora que a gente já examinou a parte de Pedro, vamos às aplicações em Lucas 7, versículo 8. Lucas 7, versículo 8, vai dizer o seguinte. Lucas 7, versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem ao meu servo. Faz isto, e ele faz. Quer dizer, aqui está o centurião, um homem de fé, buscando a cura do seu servo. E aí, nesse ponto importante, é que Jesus, ele não desfaz aquilo que o centurião diz. A questão de hierarquia, a questão de submissão à autoridade. E aqui fala-se da nossa submissão a patrões. Isso é muito importante, submissão a patrões. Então temos aqui Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, que aí fala da parábola dos trabalhadores da última hora. Né? Mateus 20, versículo 1 ao versículo 16, vai dizer assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes e que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça? Não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto aqui está falando de 2 coisas importantes. Primeira coisa é a seguinte, é que se há um dono de uma empresa ou de uma coisa, se foi combinado no contrato uma coisa, é obrigação dele cumprir.
Agora, caso não cumpra, aí existe o quê? Isso no caso do nosso país. A Justiça do Trabalho. Então você não precisa ficar fazendo greve. Esse é o ponto principal aqui. Então, é isso que a gente tem que entender. Agora, já outro ponto importante é o ponto da salvação. Então, por exemplo, Pedro vai receber mais galardão do que eu e você? Não. Os mártires do Coliseu vão receber mais do que eu e você? Não. Um crente que serviu ao Senhor durante 50 anos vai receber mais do que aquele que veio a se converter no seu leito de morte? Não. Todos são iguais perante Deus. Deus faz o que Ele quer com a salvação graciosa que Ele tem nos dado. Então esse é o ponto importante que a gente deve se lembrar e nunca esquecer. Porque muitos hoje estão querendo se valer de dizer que são superiores a outros porque servem ao Senhor 40, 50 anos, 30 anos. Tempo não quer dizer nada. O que quer dizer para nós é nos contentarmos com a paz que Deus nos dá. Esse é o ponto importante. E aí vamos, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, falando dos servos. Aí vem Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24, que vai dizer o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, de uma maneira prática aqui, isso significa o seguinte, que tudo que fazemos no nosso trabalho, contentemos com o nosso salário e busquemos a nossa satisfação em Deus, com a consciência limpa. Isso que é o mais importante de tudo, consciência limpa. Outra coisa também, aí vamos em Efésios 6, versículo de número 5, que vai dizer o seguinte, Efésios 6, versículo de número 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E aí o versículo 6 ainda diz, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora, para você, patrão, diz aqui, ó, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, que está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, é importante isso. O cuidado que o empregado deve ter e o cuidado que o patrão, servo de Deus, deve ter. E aí, direcionando aos patrões, Filemão, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Filemão 1, do 10 ao 18. Filemão 1, do 10 ao 18. Então, Filemão 1, do 10 ao 18. Que vai dizer o seguinte. Filemão 1, aqui está. Eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração.
Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em conta. Então, esse é o ponto principal aqui que estamos levando em consideração. Tá? Então, chegamos aqui a esse ponto. Então, esse é o ponto principal que devemos levar aqui. Que no cristianismo, o que acontece? É questão de fazermos tudo para Deus. E aqui, mais uma vez, o que acontece? Paulo aqui não está exaltando a instituição escravidão, mas aqui ele está falando de quê? Do procedimento para com os irmãos. Agora, claro, de repente, você pode indagar. Mas o meu patrão não é crente. Exato. E aí, nesse ponto, o que devemos fazer? Fazemos tudo segundo a nossa consciência, segundo tudo aquilo que foi contratado, nós devemos cumprir. Cumpramos tudo o que está lá contratado. E que estejamos com a consciência limpa diante do nosso Deus. Acima de tudo, limpa diante do nosso Deus. Por isso nós glorificamos ao Senhor. Então, eu quero concluir aqui assim, fazendo uma retomada de todo o capítulo 2. E aí algumas anotações importantes aqui que podemos fazer para a nossa aplicação final. Então, no capítulo 2, nós podemos ver assim: não existe solo neutro entre Cristo e santidade, de um lado, e mundo e pecado de outro. Mas as mentiras do mundo sobre sabedoria, riqueza e prazer podem representar uma tentação real para o cristão. São precisos esforço e concentração da parte do cristão e a graça de Deus para rejeitar os hábitos da vida passada, conforme está no capítulo 2, versículos 1 a 3. Mas precisamos lembrar que ninguém pode ser indiferente em relação a Cristo. Ou as pessoas o reverenciam, ou rejeitam suas exigências e ensinamentos, como está nos versículos 7 e 8 do capítulo 2 de 1 Pedro. Tá? E aqui, voltando mais nesse capítulo 2 de 1 Pedro. Cristo venceu o mundo por meio do amor e da perseverança no sofrimento, e os cristãos o fazem da mesma forma. A melhor maneira de se iniciar os críticos do Evangelho é estar cheio de boas obras. Quando um cristão é conhecido apenas por sua gentileza, seu amor, sua graça e sua misericórdia, o mundo tenta condená-lo em vão, e seus atos juntos apontam os infiéis para a glória de Deus, conforme está nos versículos 11 ao versículo 20 desse capítulo 2. Quando o cristão é chamado para sofrer em nome de sua fé, ele deve se lembrar de que está seguindo os passos de Cristo. E aí a pergunta que fazemos, no caso aqui, isso está nos versículos 21 a 25, de 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 25, e aí podemos dizer, como isso pode confortar o cristão e ajudá-lo a perseverar. Então, esse é o ponto que nós estamos vendo aqui, importante para nós. Então, vamos agora para a nossa segunda parte, que é a nossa parte de intercessão. Aqui o que acontece? Eu vou estar orando por enfermos e orando pela vida espiritual de cada um. E aí eu vou colocar aqui os nomes pelos quais estarei orando, tá? Os nomes são esses, essa oração inclui esses nomes. O casal Jerônimo e Lia, o presbítero Joelcio e sua esposa, o presbítero Elise e sua esposa Marlene, o presbítero José Luiz e sua esposa Maria Eliane, o evangelista Edson e sua esposa Georgina,
a irmã Deise, o pastor Paulo César, o Luciano, sobrinho de nosso irmão Jerônimo, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, a Valdelice, seu filho William, o Vanderlei, né? A irmã Laudio, o irmão Júlio, o irmão Valdir e o irmão Dante. E quero também colocar aqui a superintendente Deise Galiza e família, seu esposo, o diácono, né? E quero colocar aqui, todos esses são membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Agora aqui, nossos amados irmãos, os demais aqui que têm orado sempre, Lucimar, Giselda, irmão Walter, irmã Sônia, irmão Ailton e família, o nosso irmão Paulo César e sua família, o irmão presbítero Edson Santos e sua família, o irmão presbítero Alexander e sua família, a irmã Marisa Moraes e sua família, a família Neves e Ximenes, da nossa amiga Vanessa, tá? A nossa irmã Ana Paula Vilhalva, né? E nossa irmã Lidiane família, tá? Nosso irmão amado e amigo Josimar e esposa, tá? O irmão Vladimir e esposa, o irmão Rui Siqueira e sua irmã Clébia, tá bom? Vamos estar orando nesse momento agora a favor desses todos que estamos aqui e por último estarei orando acerca da paz no território do Oriente Médio, né? No conflito entre os árabes palestinos e os israelenses e também a guerra da Ucrânia. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, a todas as famílias e a todos os nomes aqui representados. Aos enfermos, Senhor, que Tu venhas a visitá-los, Tu venhas a consolá-los, Tu venhas a curá-los, Tu venhas restaurá-los em nome do Senhor Jesus. Àqueles que estão fracos na fé e estão afastados do Teu Evangelho, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nesse momento convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para retornarem para a honra e glória do Teu santo nome. Traga libertação de vícios, Senhor. Traga libertação, Senhor, de coisas que afastam as pessoas de Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. E que, ó Deus, em nome de Jesus, Tu venhas, Senhor, a restaurar casamentos, Tu venhas a restaurar famílias, Tu venhas a transformar corações e vidas, Senhor, corações e mentes. Aos Teus servos, Senhor, que Te servem com sinceridade, continua a revesti-los, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E que frutifiquem, Senhor, ó Deus, no fruto do Espírito, em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé, Senhor. Ó Deus, ajuda a cada um dos Teus servos que mencionei aqui, Senhor, e suas respectivas famílias, Senhor. E que Tu venhas para a Tua honra e para a Tua glória ouvir o clamor de cada um, porque Tu és justo, Tu és santo, Tu és poderoso para realizar infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és justo e poderoso. E agora, Senhor, ó Deus, quero Te agradecer por mais um ano de vida da minha esposa, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E, ó Deus, venhas a visitar, Senhor. Visita e traz a paz, Senhor, no conflito entre os árabes palestinos, os árabes da Síria e todos os demais contra os israelenses. Que haja paz nesse lugar, Senhor, porque a Tua palavra diz que haja paz em Jerusalém, por amor de Ti. Faça a Tua obra, Senhor. E, ó Deus, haja paz no meio da Ucrânia, Senhor. Que a Ucrânia consiga o seu objetivo de defender o seu território. E que toda a ganância, Senhor, ó Deus, russa de Vladimir Putin, caia por terra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Assim, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por estarmos aqui mais uma vez. E Te louvo e Te agradeço, Senhor, que Tu venhas a revestir a minha vida, Senhor, a cada dia da Tua presença. Revestir-me de Cristo, revestir-me a vida da minha esposa
visitar a todos os meus familiares e familiares da minha esposa, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Encerro aqui então, em nome de Jesus, com a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos juntos. Amém. Graças a Deus. E esteja assim, vendo, ouvindo, compartilhando esse vídeo. Para aqueles que verão no YouTube, estejam assim, compartilhando o canal Pregador Fiel de Cristo. Compartilhem, tá bom? Inscrevam-se para a honra e glória do nosso Deus e assim está nos ajudando a compartilhar dos ensinos da palavra de Deus. Assim Deus os abençoe. Amém.